Os bosques e florestas não estão calados. Eles ainda sussurram as vozes da sabedoria dos antigos e te convidam a adentrar o território sagrado do Nemeton, o podcast da Ordem Druídica Ramo de Carvalho. Salve pessoal, estamos iniciando aqui mais um Nemeton Podcast, trazendo os principais nomes da comunidade druídica brasileira. Teremos aqui conosco a presença do ilustríssimo João Facungor, do Caer Itaúbi, que é o grupo druídico responsável pelo Encontro Paulista de Druidismo e Reconstrucionismo Celta, evento que ocorre anualmente no segundo semestre na capital paulista. E hoje iremos falar sobre os vários assuntos que induzem a erros e mistificações atrelados ao termo celta. E isso promete um episódio bastante esclarecedor para todos nós. Seja bem-vindo, João. Poderia começar se apresentando para os nossos ouvintes e como iniciou sua jornada no druidismo até aqui? Saudações a todos, aqui é o João Facungor. É muito bom, é uma honra estar aqui no podcast com vocês. Minha jornada no druidismo, meu primeiro contato com celtas e druidismo foi quando eu era criança, foi uma coisa que plantou uma sementinha. Quando eu era criança eu tive contato com um livro de história sobre os celtas, uma coleção que chamava Povos do Passado. Foi a primeira vez que eu ouvi falar naquelas pessoas com seus caldeirões e as suas oferendas de espadas capturadas dos inimigos, e aqueles 4 festivais estranhos de Imbolc, Beltane, Luna, Sai, Samhain. Mas levou muitos anos até que eu entrasse no paganismo de fato, né? Primeiro pela porta da Wicca, que na época era uma porta mais larga, mais acessível para se entrar no paganismo. E quando eu já estava estudando o paganismo, fazia uns pouquinhos anos, eu comecei a focar cada vez mais nos celtas, né? Focar cada vez mais no druidismo. Eu já tinha conhecido a obra de algumas personalidades do druidismo de fora do Brasil. Aqui havia pessoas que faziam diretamente a divulgação do druidismo, né? Principalmente em São Paulo. E daí foi uma transição bem natural, na verdade. Muitos anos antes dela acontecer, meu irmão já tinha me questionado, mas por que você é da Wicca e não do druidismo? Que se o druidismo parece ter tanto mais a ver com você. Meu irmão que era de fora do paganismo, mas ele via essa relação, né? Então eu entrei no paganismo numa época que estava por volta de 2001, uma época que tinha bastante rituais públicos da Wicca aqui em São Paulo, e daí tive contato com um espaço na região da Vila Mariana que tinha cursos e palestras sobre druidismo, e foi lá que eu comecei a me aprofundar no assunto de verdade, né? Foi por uma pessoa que conduzia esse espaço, Cláudio Crow Quintino, que hoje a gente, nem eu, nem o resto do Caritaúbi temos mais contato. A gente seguiu caminhos diferentes por conta de divergências irreconciliáveis, mas na época eu estudei bastante sobre uma mentoria inicial dele, né? Antes do grupo ser fundado e seguir o próprio caminho. Você falou de Wicca, né? Acho interessante a gente já ir começando o tema proposto, porque existe, né, uma tentativa de sincretismo, né, na comunidade pagã em geral, que gera bastante desinformação sobre o que é ou não druida, né? Tem muita junção com o New Age, esse tipo de coisa. Como que você enxerga isso e como que a gente lida com isso exatamente, assim, para separar o que é celta, druida, do que não é? Eu acho que um ponto muito importante é sempre assim, estudar a história dos povos celtas na medida do possível, do que for acessível para a pessoa. Estudar a arqueologia dos povos celtas e tentar realmente entender a cultura deles de dentro, para perceber as diferenças. Então, a Wicca, ela tem uma magia sincrética, né? Pega elementos do hermetismo, do paganismo grego, de magia cerimonial e elementos da tradição celta. Então, a partir do momento que você estuda a história dos celtas, você vê o que realmente se aplica àquele povo ou não. Então, conceitos como 4 elementos caem por terra, que a pessoa ela vai ser confrontada com a visão de que os celtas eles tinham ao mesmo tempo uma cosmologia
baseada em 3 reinos: reino da terra, reino das águas e reino dos céus, e baseada em muitos elementos que nem são um número fixo, embora normalmente a gente trabalhe com 9, né, que existem na tradição irlandesa, referências a 9 elementos, com uma correlação tanto de microcosmo, 9 partes do corpo, quanto macrocosmo, 9 partes do mundo, né? Mas é uma visão de mundo completamente diferente. O uso do termo sabá é um termo próprio da Wicca, não faz o menor sentido no druidismo chamar os rituais de sabá, assim como dentro do druidismo, tradicionalmente, a gente não vai usar nomes de origem germânica, anglo-saxã, ninguém vai chamar um festival, um ritual de Lita ou de Yule, que são nomes de outra cultura. Então, os nomes dos 4 grandes festivais, muitos grupos usam os nomes irlandeses, né? É o que é mais conhecido das pessoas em geral, são os 4 que eu falei no começo. Mas quando a gente chega nos solstícios e equinócios, o que muitos grupos druídicos fazem é usar nomes galeses, né? Como Albanartan para o solstício de inverno, ou simplesmente usa solstício de inverno, equinócio de primavera, os nomes que são os descritivos atuais. Não sei se... Eu tive um pouco dessa, só comentando um pouquinho aqui, tive um pouco dessa dificuldade quando eu entrei no druidismo, principalmente com a relação dos elementos, né? Eu sempre tive essa ideia de 4 elementos muito fixa na minha cabeça. Aí entrei no druidismo, teve um pouco essa quebra. Foi bom, no caso, porque abre um pouco sua visão de mundo, sabe? Parece que quando você fica muito focado num tipo de pensamento, parece que o mundo todo faz muito sentido naquilo. E não é assim, né? A visão pode ser muito mais ampla do que essa inicial. E é legal, assim, conhecer mais de uma forma de entender o mundo, não tem nada de errado em manter contato com outras visões de mundo, muito pelo contrário, né? Com Então, certeza. nós temos amigos wiccanos que às vezes a gente frequenta os rituais deles, eles frequentam o nosso. A questão é assim, o ritual de uma tradição é daquela tradição, da outra é da outra. Então não vai Exatamente. haver mistura durante o rito, mas é muito bom você manter esse intercâmbio, né? Não se fechar em uma única visão de mundo, por mais que ela seja a visão de mundo natural para você, né? Mas saber que existem outras formas igualmente válidas de se enxergar o mundo, se enxergar a Uhum, religião. exatamente. Aqui eu acho que talvez o que seja a principal diferença, que a Wicca é muito construída nessa questão da roda do ano, do mito do deus e da deusa, né? Uma coisa que não existe no druidismo, porque primeiro que os rituais que a gente trabalha, eles não são associados com as mesmas deidades em todos os lugares, ou alguns rituais a gente nem tem certeza de a que deidade específica era associado, se é que era celebrado, como é o caso de um equinócio de outono, de um solstício de inverno, que às vezes são controversos na pesquisa, como eram celebrados, ou em que regiões, e etc. Então, também essa questão de pesquisar o que cada ritual celebra, como ele faz sentido, o que ele traz, quando ele é visto como o ciclo das estações, mas quando ele é visto também como uma mitologia própria, né? Inclusive porque nem todos tinham a mesma importância em cada região da Irlanda. Ou, se não me engano, é o James MacKillop, né, no Dicionário de Mitologia Celta, se eu não estou confundindo o autor agora, mas eu acho que é dele o Dicionário de Mitologia Celta agora. Ou... Não, estou confundindo, sim. Eu acho que é o do Barry Cunliffe. Tudo bem, ok. Mas existe essa questão, por exemplo, de Imbolc não ser um ritual com a mesma grandiosidade dos demais, né? Não ser um ritual celebrado em toda a Irlanda.
Deixa eu ver se eu tô com o livro aqui do lado só para... Não, guardei todos os livros na estante. Essa questão de Imbolc ser um ritual um pouco menor que os outros, não ter a mesma grandiosidade que Lughnasadh, que vai ser celebrado em toda a Irlanda. Então é interessante realmente fazer essa pesquisa, né, e ver o que tem mais importância em cada lugar. Por outro lado, a gente vai ver uma importância de Imbolc na Escócia, né, uma importância de Brihit na Escócia, que não necessariamente vai ter equivalente em todos os lugares do mundo celta. Muito justo. Na sua percepção, quais seriam os piores equívocos que aparecem na internet, principalmente, que envolvem a nossa espiritualidade? Então, tem uma visão de que celta, tem uma frase do próprio Tolkien, de que celta é um caldeirão mágico no qual tudo pode entrar, do qual tudo pode sair, né? Estou citando de cabeça, mas é mais ou menos isso a frase dele. E isso é uma visão muito complicada. Então a gente tem assim, os gregos e romanos foram considerados a mitologia clássica em um determinado período da história, uma visão que ainda se mantém para muita gente. São vistos como a mitologia base de tudo. E daí quando os celtas foram redescobertos, foram de forma muito romântica. Então a gente tem uma visão muito romantizada dos celtas, não a visão do povo histórico, mas os celtas como a ligação com fadinhas, a ligação com uma visão medieval idealizada. E os celtas não eram medievais, né? Os celtas são um povo da antiguidade, um conjunto de povos da antiguidade. Essa questão de fada, a fadinha que as pessoas pensam hoje, tudo bem, numa origem mais remota, esteve ligada aos celtas, mas assim, a ideia de fada muitas vezes é uma diminuição, né? Uma banalização das deidades. Então, esse lado muito místico, alegre e festivo, sem uma parte mais séria, sem uma parte mais profunda, tanto de pesquisa arqueológica quanto dos temas mais pesados da mitologia celta. Mas eu acho que um dos piores equívocos que existem em torno dos celtas é essa questão do mito da Atlântida, que ninguém que falou de celtas na antiguidade, nenhum grego ou romano que falou de Keltoi ou de Gale, ligou eles com a Atlântida, nenhum grego que falou de Atlântida ligou com os celtas. E daí é exatamente nesse período da romantização, como uma tentativa de conectar os celtas com uma visão de mundo da qual as pessoas da época não queriam abrir mão, né? Que você tem essa criação de Atlântida para justificar, não, os druidas não eram celtas, eram um povo separado que veio de Atlântida, tinha outras crenças, eram mais filosóficos, iluminados e etc., e não tinham relação com os sacrifícios humanos que os celtas bárbaros cruéis realizavam. E não, a gente tem que entender essas coisas todas dentro de um contexto. Os druidas eram um grupo dentro de algumas sociedades celtas, e aí, que a gente muitas vezes vê como sacrifício humano, muitas vezes estava num contexto de pena de morte, que para a época fazia sentido, que hoje para nós não é uma coisa justificável, muitas vezes, mas que para o contexto da época fazia sentido e era algo praticado pelos próprios romanos que tanto criticaram os celtas. Essa interpretação aí de Atlântida, ela veio de onde exatamente, assim? De que época, mais ou menos? Pelo que a gente consegue rastrear, o Ronald Hutton é um pesquisador inglês que tem um trabalho de história do paganismo, e ele coloca mais para um contexto de século XVII, XVIII, essa ligação com o mito de Atlântida, porque, como eu falei, as pessoas não queriam abrir mão de uma certa visão de mundo. Elas muito não queriam abrir mão de uma visão cristã de mundo, mas queriam incluir os celtas nela, os druidas nela, se apropriar dessa forma idealizada desse passado, né?
que aí a gente está também no contexto do surgimento dos Estados-nações, e você vai ter muito as pessoas buscando um fundamento para o passado dos países que estão surgindo, ou rejeitando outras histórias, rejeitando outras etnias e nacionalidades, como no caso os irlandeses buscando uma identidade própria, separada da dominação inglesa, né? Separado do Império Britânico. Então você vai ter a apropriação dos celtas, a redescoberta dos celtas muito nesse tipo de momento político-cultural, e aí entra-se também pela mentalidade da época de se buscar justificar uma tradição que valide tudo, buscar uma antiguidade que a pessoa que está escrevendo sabe que não é verdadeira, mas até algum ponto acredita nela. A gente vai ter surgimento de mitos conectando toda uma linhagem vinda de Atlântida com a sabedoria bárdica, com as tríades que sobreviveram. É uma espécie de um mito fundacional, é uma espécie de um mito de surgimento de um povo para justificar, olha, eles tinham uma sabedoria elevada. Em certa medida, né, dá para comparar com os mitos de deuses astronautas. A gente precisa de algo que explique uma sabedoria mais profunda, que a visão de mundo do momento não consegue aceitar a ambiguidade dos povos anteriores. Resgatando um pouco da pergunta anterior, que é a do Vinícius, falando sobre o sincretismo, você falou bastante da Wicca, né? Que é a Wicca sincrética. E esse movimento que tem, ou já existe, de, sei lá, vou fazer um chute aqui, mais ou menos uns 8 anos, 10 anos, de se misturar coisas que notadamente não são celtas, como se fossem celtas, para vender cursos ou palestras, etc. Vou dar um exemplo que é bastante polêmico, e eu acredito que você já deva ter ouvido muitas vezes, que é o chamado Reiki Celta. Coisas desse tipo. Como que você encara isso? Então, é outra tentativa de legitimação de coisas que estão sendo criadas agora, e cai com o que eu falei da noção do próprio Tolkien, essa noção romântica. Então, celta para muitas pessoas, é, antes de mais nada, um rótulo, um marketing que flutua no vazio. Tipo, é um nome que vende, é uma palavra que chama atenção, mas que as pessoas muitas vezes não têm o lastro do que é ou deixa de ser, né? É que nem a gente falar, por exemplo, de música celta. O que é música celta? Então, a gente pode ter uma visão, por exemplo, de que música celta é a música tradicional ou a música folk feita nos países que se consideram herdeiros de culturas celtas. E é uma visão honesta, que a gente uma visão de boa fé, que a gente vai encontrar na Galícia, na Irlanda e etc. E não tem nada de errado com isso. Agora, a gente tem muita música que não tem nenhuma relação com isso, é só uma música para meditação ou coisa do tipo, sendo chamada de música celta porque tem uma atmosfera celta, porque para mim remete. Então, os celtas viraram muito uma sensação no sentido sensorial mesmo, no sentido qual a emoção que transmite para as pessoas, né? Como música da alta idade média, né? Que a pessoa é aquelas flautinhas, não sei o quê, aí isso é música celta. Eu outro dia estava conversando com uma menina, ela falou que a Enya é música celta. Eu falei, não, Carmen. Então, menos. Isso é uma visão. E assim, dentro de uma visão bem ampla, dá para encarar a Enya como música celta? Dá. Mas assim, e daí quando a gente começa a falar em várias outras coisas,
ou se a gente for para um lado de estética, um vestido celta. Historicamente, um vestido celta, você vai pegar um vestido de um determinado período histórico e região, por exemplo, como os que foram recriados, baseados em achados arqueológicos, ou de Hallstatt ou de Latene, ou você vai pegar uma descrição, um desenho de uma roupa da Irlanda do século III, e ok, aquilo é um vestido celta. Mas quando as pessoas falam em vestido celta, o que eles imaginam? Muitas vezes é um desenho quase de um vestido, quase de um desenho de princesa Disney, né? Um vestido de fada madrinha. Só não talvez com os chapéus pontudos, mas um vestido de mangas esvoaçantes e etc. Então, acho que tem muito isso. Se tornou muito uma estética, uma sensação, uma emoção e um marketing. Eu só ia comentar antes aqui de dar prosseguimento que essa parte da música da flautinha sempre foi uma coisa que sempre me deixou muito pensativo, né? Porque você pega, principalmente quando você começa a estudar, né, a história e tal, como as tribos gaulesas agiam, né, umas histórias assim, cara, que não combinam com musiquinhas felizes da floresta, sabe? Então eu sempre achei isso muito curioso, né? E tipo, não batia. Então eu acho que entra nessa questão de você criar uma estética, como você tá colocando, que daria tipo um significado altamente fantasioso, completamente desligado de uma possível realidade, né? Então, e aproveitando, né? Tipo, já que estão falando disso, você tem conhecimento de algum tipo de resquício de música celta aproximadamente? O original não tem, né? Ficou assim como registro escrito, não teria nada musical, né? Não, porque não, assim, da mesma forma que os celtas, de modo geral, não usavam nenhuma forma de escrita, então a gente também não tem registro de nenhuma notação musical deles que pudesse preservar isso. Da mesma forma, quando a gente tem registro de uma música grega ou romana, por exemplo, é super controverso como ela realmente soaria, qual seria o tempo daquela música, o compasso, né? Música é um pouco fora da minha área, tá? Então, se eu trucidar algum termo de música, por favor, peguem leve comigo. Mas, assim, é muito controverso, porque você ter as notas não quer dizer que você tenha o compasso de uma música, não quer dizer que você tenha certeza de como aqueles instrumentos soariam, né? Na verdade, quais instrumentos eram usados para tocar aquela música e tal. Mesmo que você encontre uma notação musical e uma pintura, um mosaico, uma escultura com um instrumento específico lado a lado com aquilo, não quer dizer que realmente os dois estavam conectados, né? Não quer dizer que realmente aquele instrumento era o principal para se tocar aquela música. Por exemplo, em relação ao mundo grego. Então, para os celtas é mais complicado ainda por essa questão da ausência, de se evitar o uso da escrita, né? Não é que nunca fosse usada. Temos alguns registros de que os druidas, por exemplo, conheciam o alfabeto grego, o alfabeto etrusco, além de termos o próprio Oan, embora seja controverso qual é o período exato de surgimento do Oan, mas os celtas ou os druidas evitavam esse uso direto da escrita, né? Perfeito, João. Dando continuidade, aqui vai uma pergunta que eu acredito que seja bastante importante, assim, né? Que dentro dessa problemática, né, de tanta desinformação, de tanta mistificação, né, que existe em torno do termo celta, né, tipo, do que as pessoas imaginam do que seja, né, mas na verdade não necessariamente tem sequer algum tipo de relação real. Você acredita que isso possa de alguma maneira atrapalhar no engajamento e no crescimento da nossa espiritualidade em termos de atração de público mesmo, né, de pessoas que poderiam se interessar, mas
olha tal, vê a musiquinha na floresta, vê essa coisa meio princesa Disney, olha assim, pô, não, acho que é uma coisa muito fantasiosa demais pra mim. Você acha que isso é um impeditivo? Eu acho que complica, sim, porque exatamente faz, talvez não tanto no quesito afastar as pessoas, mas no quesito facilitar um contato superficial mais prolongado, um contato que leva muito tempo para passar do superficial, ou um contato com muita viagem na maionese, tá? Para usar um termo tipicamente brasileiro, né? Uma expressão totalmente nossa, é muita viagem na maionese, porque é exatamente isso. Enquanto você não sabe que você não tem contato, não tem conhecimento com história dos povos celtas, com cultura dos celtas, visão de mundo deles, características do modo de vida deles. Então, qual era realmente a situação o modo de guerra, qual era o status das mulheres, como era a economia deles, do que os celtas viviam, né? Ou então, que tipos de animais eles criavam, o que eles plantavam, com quem eles comerciavam. Enquanto você não tem uma visão mais pé no chão sobre a cultura, fica difícil você embasar a prática religiosa. Fica difícil ela passar do simplesmente New Age, né? Tipo, passar do simplesmente esotérico, genérico, para se tornar religiosidade de matriz celta, para se tornar druidismo, reconstrucionismo celta, xamanismo celta, politeísmo gaélico. A pessoa precisa abrir mão de certas concepções superficiais, precisa passar por um certo período de estudo para conseguir se aprofundar na religião. E eu já vi muito em outras áreas isso também, né? Muito com gente que fala que gosta de Idade Média, ama a Idade Média, e às vezes você vai ver quanto mais o interesse da pessoa é só uma estética, ou menos ela se aprofunda não só no dia a dia de como era o modo de vida desses povos, mas menos ela se aprofunda na complexidade geral desse período. E para os celtas é a mesma coisa. Enquanto a pessoa está só numa estética fadinha, e não falo isso como um demérito a quem gosta de se fantasiar de fadinha, não é isso, mas é saber separar as coisas, né? Ou enquanto a pessoa está só nessa estética de fadinha medieval, que é uma percepção completamente moderna, fica mais difícil ela se aprofundar num trabalho devocional para uma deusa como Morrigan, fica mais difícil se aprofundar na complexidade das crenças dos celtas sobre a vida e a morte, sobre virtudes e etc. Eu acho que para um trabalho religioso não tem como, né? Você não encarar esse outro lado mais agressivo, vamos dizer, da natureza e tudo que a mitologia contempla, né, em relação a isso, né? Não tem como você ser da religião sem ter esse tipo de noção. Quando a pessoa vai se aprofundar, vai ler histórias como a Segunda Batalha de Moytura, ou vai ler o Mabinogion, tem histórias extremamente complexas, né? Que a pessoa precisa de alguma chave de interpretação para aquilo. E essa chave de interpretação não vai vir de feira renascentista. Essa chave de interpretação não vai vir uma estética Disney, não virá de jogos que usam nomes de celtas fora de contexto para personagens, né? Essa chave de interpretação virá de mais estudo da mitologia e virá de estudo da história desses povos, da cultura deles.
entender como e por que os celtas eram caçadores de cabeça, preservavam as cabeças dos inimigos como troféus, usavam de decoração de casa, né? Como e por que os festivais se entrelaçam com as estações do ano, o, o papel de deusas que em muitos contextos seriam consideradas terríveis, e depois numa cristianização dos mitos, os nomes foram usados como sinônimo de coisas negativas, né? Sinônimos de mulheres demônio, como as Morrigan. Se a pessoa não conseguir passar daquela barreira inicial, ela não vai ter uma compreensão dessas relações, ela não vai ter uma compreensão de uma figura como figuras como as Morrigan, né? Como Morrigan Mahaibhav, que são extremamente complexas de se trabalhar, são uma aceitação de aspectos da nossa natureza que a nossa sociedade de hoje em dia manda enfiar embaixo do tapete, manda esconder, enfiar no quartinho de despejo, num canto escuro e não dar vazão. A gente precisa aceitar que o ser humano tem uma natureza que nem sempre é agradável, para aprender a lidar com essa natureza, para ela não ser uma coisa que na hora que surge aparentemente do nada e é terrível, é incontrolável, porque não foi trabalhado. Então, a guerra sempre existiu na história da humanidade, e ela teve um papel na história da humanidade, tem um papel na história da humanidade que muitas vezes é terrível, mas que precisa ser entendido, estudado, não pode ser colocado para debaixo do tapete. É bem isso mesmo. E assim, dentro dessa pergunta mesmo, assim, quando a gente se fica de frente com uma desinformação qualquer, alguma coisa que a gente sabe claramente que está errada, seja porque alguém falou, ou porque a gente viu um site na internet, alguma coisa assim, e a pessoa, assim, não, é uma pessoa que você não sabe se é boa vontade ou má vontade, mas ela tá num ambiente que possa ser criticada, né? Por exemplo, se a pessoa não é da Wicca, é uma pessoa que está usando o nome celta em alguma coisa, ele está afirmando que aquilo é celta especificamente. Como é que a gente deve proceder assim de forma ética? Então, eu acredito que assim, ninguém tem a responsabilidade de sozinha, resolver todos os problemas do mundo e instruir todas as pessoas. Mas a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Se surge uma situação em que você é a única pessoa que pode dar informação de verdade para os outros que estão em volta, né? Para eles não tomarem a abobrinha por verdade, então eu acho que esse confronto tem que ser feito, né? Isso tem que ser, mas isso não é assim. Se vocês olhar as fontes tal, tal e tal, se você olhar os registros XYZ, tal achado, tal pesquisador, você vai ver que isso não é assim. E isso numa soma sempre de pesquisadores históricos, né? Mitologia, a preservação dos mitos, a preservação das histórias, das lendas e dos relatos sobre os deuses e os heróis, e livros sobre a própria religião, que antigamente era uma coisa muito mais difícil, mais rara de se encontrar em português, e hoje já não são. Então, assim, o cotejamento de fontes, como a gente fala em história, né, de pegar e fazer uma acariação de uma fonte como outra, é o que te mostra qual é o meio do caminho, né? Nem todos os autores que a gente lê, a gente gosta. Às vezes a gente vai ver que alguém que a gente não gosta tanto tem uma melhor visão
sobre alguma coisa, mas nem todos os autores que a gente lê a gente gosta, mas a gente tem que ler vários para chegar em qual é realmente um meio do caminho, qual é uma interpretação que faz mais sentido quando se compara todas as informações. E daí, na hora que você debate, na hora que você confronta alguém que está dando uma informação errada, você mostra qual é a sua fonte. Porque, assim, ainda mais se é uma pessoa que já está com um papel público, já está com uma postura pública, muito dificilmente ela vai, na mesma hora, pegar e retroceder, né? Falar, ai, desculpa, me enganei e tal. Principalmente quem vive dessa exposição pública nos meios esotéricos, né? Quem vende muito livro, vende muito curso, às vezes sem base. Então, quando você confronta a pessoa, ela não vai, muitas vezes, reconhecer o erro. Mas se você está passando as suas fontes, outras pessoas vão saber da existência daquelas fontes, tomar conhecimento delas e podem ir atrás do correto depois. Mas é uma luta realmente inglória, né? Em português a gente fala muito do enxugar gelo, né? Mas na Batalha de Moitura exatamente tem a menção de mover um rochedo a golpes de cabeça. É muito assim que a gente se sente às vezes quando está confrontando esse tipo de informação. Para quem vem de uma resposta fácil, sempre tem público. Agora, para quem vira e fala, olha, é uma vida inteira de estudo, não existe resposta fácil, você vai ter que aprender a lidar com aspectos de você que você não gosta, vai ter que confrontá-los, vai ter que sair do seu conforto e se dedicar, é sempre mais difícil arrumar gente que te ouça, mesmo quando você está falando isso sem cobrar nada e os outros estão cobrando, né? O ser humano ele busca respostas mais rápidas, mais prontas. A religião celta, ela não está pronta, né? Essa é a questão. Ela não é uma coisa que você tem um livro e que você se orienta por aquele livro e está tudo ali e acabou, né? Tem muita coisa e tem várias, vamos dizer assim, versões das coisas, né? Aí fica difícil mesmo. Tem um amigo meu do grupo de esgrima histórico que eu faço parte, e a gente, esgrima histórica, a gente estuda manuscritos que sobreviveram até a nossa época e tenta reconstruir como deve ter sido o estilo de combate. Então, nós temos ilustrações, nós temos texto. Ainda assim, é muito difícil você reconstruir uma arte marcial a partir de tão pouco, né? Vide todas as críticas que existem, por exemplo, para revistinha de arte de banca para ensinar artes marciais. Então, o que a gente tenta fazer não é fácil. E daí, exatamente, um dos amigos do grupo de esgrima, ele sempre brinca que a gente do paganismo muitas vezes faz rima religiosa, né? A gente está tentando reconstruir uma coisa dos fragmentos e de uma forma que faça sentido pro dia a dia de hoje, né? Então, mesmo que a gente tivesse uma forma 100% pronta do passado, não daria para fazer o copia e cola para o presente, teria que interpretar do mesmo jeito. Pegando esse gancho de estudos, que você falou de confrontar referências, buscar informação, que é o que deixa muita gente desestimulada, né? Porque a maioria das pessoas que procura informação quer uma coisa rápida, de fácil digestão, vamos dizer assim. Daquilo que a gente já tem descoberto em achados arqueológicos e lendo esses mitos irlandeses e galeses que sobreviveram à cristianização, né, que a gente consegue dar aquela garimpada, falar, olha,
tira essas partes aqui, o que tem no cerne é uma coisa que a gente consegue interpretar. Aproveitando esses dois lados, a gente consegue imaginar como é que funcionava uma comunidade celta no seu dia a dia? Eu tenho uma segunda pergunta para depois dessa. No dia a dia, sim. Assim, o modo de vida das pessoas, sim, porque nós temos por exemplo, uma vila deixa marcas na paisagem, deixa vestígios arqueológicos de que utensílios eram usados lá, qual era a posição das casas, o tamanho, resquícios de alimentação sempre sobram. Então a gente consegue ter muito um panorama, né, de quais as atividades que existiam, a quantia de pessoas, mas assim, é fragmentado também, porque a gente não pode fingir que a informação que eu tenho para uma determinada região da Áustria ou da Alemanha vale para a Irlanda ou para a Península Ibérica, para um castro em Portugal. Mas a gente tem muita coisa, tem muitas peças que faltam, né? Por exemplo, a questão da atividade druídica, tem muitas peças que faltam, porque exatamente por ser algo secreto, a gente não sabe como era um ritual druídico dentro de um santuário. Nós temos a noção de que existiam cultos ou cerimônias ao ar livre, em bosques e etc. E hoje nós temos muito bem confirmado que em determinados lugares também existiram santuários, prédios, construções. Isso é válido para todos os lugares? Não necessariamente. Isso ficava dentro das vilas? E daí temos que verificar, tipo, que período foi isso? Quais outros povos pode ter tido contato? Pode ter havido uma influência, como, por exemplo, menções de cronistas da antiguidade, que os celtas eles não faziam imagens dos deuses, imagens com figuras humanas, antes do contato com os gregos e romanos, e que eles chegaram a zombar deles por conta disso, mas que depois da conquista romana da Gália, no período galo-romano, né, o período que você já tinha uma mistura dos celtas com os romanos, aí sim você vai ter uma quantidade de imagens dos deuses celtas. Aí você vai ter altares com imagens. A minha segunda pergunta, que tem a ver com a primeira, é uma coisa que a gente vem conversando. Eu digo eu, Gabriel e Vinícius, né? A gente conversa no privado sobre o que a gente poderia pensar para a comunidade de modo a sentir melhor essa vivência enquanto comunidade celta. Você acha que haveria uma condição da gente criar ou recriar um local em que nós, da espiritualidade celta, pudéssemos, de fato, criar uma comunidade vivente num só local, hoje, no Brasil? Então, existe faz muito tempo conversa no Brasil sobre se montar uma ecovila druídica, alguma coisa assim. Um cuidado que eu acho que a gente tem que tomar é para uma experiência dessas, da mesma forma que o reconstrucionismo celta fala que não tem intenção de trazer de volta a Idade do Ferro, não tem intenção de trazer de volta as coisas exatamente como elas eram, eu acho que qualquer experiência assim de muita imersão tem que se tomar cuidado para não virar simplesmente uma coisa dessas, não virar simplesmente um RPG. Vamos nos vestir como celtas e remontar uma aldeia celta. Existe gente que vive de fazer isso na Europa, mas são atores. Em determinados sítios arqueológicos existe esse tipo de situação, mas são atores que estão recriando aquele modo de vida para fins de entretenimento e educação dos visitantes do sítio arqueológico. Aqui no Brasil, eu acho que se a gente conseguisse criar uma comunidade, fosse Porque, por exemplo, a gente tem faz muitos anos já, né, já temos há uma década, os encontros brasileiros de druidismo, né, já há mais de uma década. E eles são retiros que cumprem muito bem durante a sua realização essa função de integração entre as pessoas, de aprofundar essa vivência, mas eles são curtos.
são de um final de semana prolongado, né? Por uma série de fatores. Eu acho que se nós conseguíssemos uma situação de prolongar esse tipo de vivência, não precisa, a gente não precisa estar imerso numa materialidade do passado. A gente não precisa estar com um modo de vida diferente. Mas se as pessoas estiverem, de alguma forma, vivendo em comunidade, e se reunindo para fazer essas celebrações aos deuses com mais frequência, com mais assiduidade, de forma mais prolongada, isso vai ter esse efeito. A gente pegar, por exemplo, Lunasa, que é um festival de jogos, né, e conseguir fazê-lo como feira mesmo, pegar Samhain, conseguir fazer como um festival de 3 dias, esse tipo de coisa já tem um efeito bastante profundo. Então eu acho que se a gente conseguisse ter um local permanente onde as pessoas pudessem visitar, igual outros espaços religiosos têm, né? Ou um local que as pessoas pudessem sempre estar indo e reforçando, restabelecendo essas ligações, eu acho que cumpriria bastante essa função. Um passo polêmico que eu vou dar aqui. Seria, talvez, uma atribuição ou de um grupo, um Gorsa, de um CAER, que seja, ou do próprio conselho, pensar em ter um local para essas coisas? Eu acho que sim, eu acho que tanto o conselho quanto grupos específicos poderiam tomar essa iniciativa. Na verdade, esse tipo de conversa ele já existiu no conselho, né? Ainda existe, nunca, eu acho que é um assunto que nunca morreu, mas ele sempre acaba ficando um pouco em segundo plano, perto de outros assuntos mais urgentes no momento, né? É um assunto bastante importante. É um tema que eu já conversei com o Wallace bastante vezes, e ele sempre fala da preocupação nesse sentido. Eu acho que hoje em dia é um pouco mais simples se conseguir um espaço desses, é um pouco mais realista do que 20 anos atrás, com certeza, do que 10 anos atrás, também com bastante certeza. Para entrar bem aqui, voltando, né? Essa parte com certeza vai ser editada, João, não se preocupe. Eu imaginei. Então, vamos polemizar mais um pouquinho, né? Tipo, eu vou fazer 2 perguntas agora. E só a primeira que é polêmica, a segunda não é não, prometo. Referente aos mitos arturianos, João. Apesar de a gente saber que tem alguns registros históricos que evidenciam a existência de martórios, eles seriam de origem ou mesmo baseados nos celtas da antiga Britânia, ou seria só um personagem criado para o país ter um herói mitológico? Então, o que acontece em relação ao rei Arthur, né? A gente tem inicialmente uma linha sobre o rei Arthur, né? Tem um poema que menciona, fala de um outro herói, fala, mas ele não era o melhor, ele não era Arthur. Isso pode dar para nós a ideia de que, então, quando esse poema foi escrito, Arthur já era uma figura boa o suficiente para ser citada, né? Famosa o suficiente para ser citado sem precisar de apresentações. Mas, assim, fora isso, a gente tem também, em outro texto, uma linha em uma crônica dos anos falando que na Batalha de Canlan morreram Arthur e Merdrout. E daí, tipo, ao longo de séculos e muito depois dessas primeiras menções, vai se criando e desenvolvendo uma história sobre Rei Arthur. E no começo essa história é desenvolvida como um rei estritamente cristão, tá? Falando dele carregar a Virgem Maria como símbolo e etc. É só num período bem mais, assim, num período bem mais posterior, bem mais romântico, que ele é totalmente celtizado. Ele ser visto como bretão em alguns períodos, igual na história dos reis da Bretanha, do Geoffrey de Monmouth,
ele não quer dizer que ele seja visto como celta ou que tenha uma história celta atrelada com ele. É que à medida que determinados elementos vão ganhando destaque em narrativas fantásticas da época, eles vão sendo associados à história do Rei Arthur. E daí você pega um Merlin e junta com um Arthur. Daí você dá para esse Arthur uma irmã Morgana. Depois você vai criar uma tábua redonda, daí você cria uma rainha Guinevere, aí você cria um Lancelot e uma traição com a Guinevere. O que nós temos é que no momento em que esses ciclos de romance de cavalaria, de novelas de cavalaria estão sendo escritos durante a Idade Média, parte deles vai ser escrito no país de Gales, né? São textos que alguns desses textos são textos que depois a Lady Charlotte Guest, quando traduz o Mabinogion, vai juntar com os 4 ramos do Mabinogion. E outras histórias são escritas, por exemplo, na Bretanha francesa. Então vai ter uma influência de alguns aspectos de lá. Mas nós não temos, por exemplo, nós temos histórias da Távola Redonda que se passam na Irlanda, mas nós não temos, até onde eu saiba, histórias irlandeses super celtas da Távola Redonda. Porque realmente é isso, é um personagem mencionado de forma muito superficial, que aí foi virando uma avalanche. Então a gente fala que em determinados círculos, né, se brinca que o Rei Arthur é a primeira, o mito arturiano é a primeira grande fic colaborativa da história. Muito bom. Primeira grande fic colaborativa. Cara, tipo, as fics. Tá aí a origem das fics, concordo. Acho que a gente pode oficializar isso. E agora, partindo para a segunda pergunta, ela é mais um complemento assim da sua apresentação, né? Tipo, de quem é o João Fábio com Gorm na nossa comunidade, né? Que seria, pô, você como professor, como um escolástico, né, da nossa espiritualidade. Quais são suas referências? Que tipo de quais leituras que você recomenda para quem está começando, né? E se você também poderia falar um pouquinho de outros trabalhos que você tem desenvolvido aí junto com a comunidade, né? A gente sabe que você tem um podcast que inclusive é muito bom e a gente com certeza vai colocar ele na nossa seção de recomendados, que é o Faça Coisa Celta. Se puder falar um pouquinho pra gente sobre essas coisas. O Faça Coisa Celta, infelizmente, está em hiato há bastante tempo, mas ele está em hiato, não é um projeto abandonado, né? Eu não estou no momento com muitos projetos diretamente no druidismo. Estou dando aula em 2 escolas, na prefeitura e no estado, isso toma bastante tempo. Mas além de eu ter participado no primeiro volume do livro do Conselho, né, ter participado com o capítulo introdutório sobre os celtas, que é um capítulo mais histórico, não posso falar tanto que é um capítulo acadêmico, porque para fugir um pouco do estilo acadêmico, a gente deixou ele mais solto, né, e não colocou, tipo, centenas de notas de rodapé. Então ele é mais uma conversa, tá? Mas é uma conversa buscando trazer esse lado histórico dos celtas. Eu tenho um livro de ficção histórica infanto-juvenil, escrito em conjunto com uma amiga, que é Uma Espada Celta, escrito em conjunto com a Rosana Rios, que é uma escritora super premiada, uma das grandes escritoras infanto-juvenis da atualidade no Brasil, que é a história de uma espada celta que é roubada do museu no tempo presente. Então, é tanto uma história de crianças investigando o roubo, quanto a gente vai contando a história da espada ao longo dos tempos. Como que uma espada do período dos celtas pode ter chegado até agora, né? Mas daí, no lado religioso, como eu falei, o Faça a Coisa Celta, o podcast está em hiato, mas o Caritaubi, a Górcede de Caritaubi, realiza rituais públicos, né? Todos os grandes rituais, todos os
Os 8 rituais a gente tenta fazer de forma pública e já passamos da 10ª edição, a gente organiza o Encontro Paulista de Druidismo e Reconstrucionismo Celta. Durante muito tempo foi um evento mais ou menos itinerante, né? Agora a gente vai... Uma coisa que aconteceu poucas vezes, o evento de 2024 foi no mesmo lugar do de 2023 e é uma parceria que a gente espera que continue bastante tempo. Mas é um evento que surgiu de uma necessidade de se difundir mais a cultura celta e a religião celta para quem não tinha, por exemplo, condições de ir para um encontro brasileiro. Quem vai se bandear para o outro lado do país, às vezes a pessoa não tem uma renda para isso, porque viajar no Brasil é caro, às vezes a pessoa não tem idade para isso, é só uma pessoa que ouviu falar em celtas e está curiosa, e daí tem o Encontro Paulista de Druidismo e Reconstrucionismo Celta, que desde a pandemia a gente continuou a parte online também, né? Então, se a pessoa procurar pelo canal do EPDRC, vai encontrar as palestras dos anos anteriores, as palestras desse ano agora, que foram, quando estiver indo ao ar, foram faz pouco tempo agora, no final de setembro, né? E a gente espera que esse canal ele sempre cumpra a função, que o evento sempre cumpra a função de poder ser uma porta de entrada, ser uma coisa acessível para as pessoas, tanto que a gente faz questão de que o valor de entrada seja só para cobrir os gastos do evento mesmo, mas é essencial que outros eventos desse tipo aconteçam espalhados pelo país, né? Rodas de conversa, rodas bárdicas, igual outros grupos organizam, para a gente poder difundir cada vez mais as religiões de matriz celta. Você citou isso e eu sei que o pessoal lá em Fortaleza tem feito aí periodicamente alguns encontros nesse sentido, né? Então, acho que com o tempo, de repente, volte a regionalizar um pouco, né? Vamos ver. Eu acho que o maior desafio que a gente tem ainda hoje, com tudo que nós falamos da religião não estar pronta, né? É o fato de que nós ainda somos uma religião ou religiões que atraem principalmente estudiosos. Não que não sejamos praticantes, todos somos, todos metemos a mão na massa, e não tenha um grupo de pessoas que compartilhem as crenças, não tem um grupo grande de pessoas que compartilham as crenças, mas que não precise fazer esse aprofundamento. E na sociedade celta, os druidas eram um grupo, não eram o total do povo. Então, isso é uma coisa que um outro amigo, o JP, né, o José Paulo Almeida, ele levantou já 10 anos atrás essa questão. Onde que está o povo celta, né? Nós temos muitos druidas, onde que está o povo? Nós somos sacerdotes para quem? Né? Só para nós mesmos, só internamente entre outros sacerdotes? E cadê as pessoas que estão recebendo a nossa assistência, as pessoas que fazem uso da nossa intermediação? E a gente não fala isso numa questão de status ou nada desse tipo, a gente está falando numa questão de serviço. Se não existem essas pessoas, quer dizer que a nossa mensagem, o nosso trabalho não está alcançando quem deveria. Não está alcançando as pessoas comuns fora de um meio muito restrito de quem se interessa por estudar irlandês para poder ler os mitos no original. Uma outra pergunta polêmica aqui, que tem a ver com isso que você falou. Se nós não estamos falando para quem, estamos falando na nossa bolha, a gente tem sofrido, eu falo enquanto pagão, não necessariamente como celta, né? Estudante do druidismo, etc. A gente está passando por um momento mais delicado no Brasil por conta dessa ascensão do neopentecostalismo, teologia da dominação, etc. Você vê uma perspectiva de enfrentamento, de alguma forma, ou de uma tentativa deles nos cooptarem, ou nos enfrentarem, ou nos massacrarem de alguma maneira com o andar das coisas?
Eu acho que nós ainda não estamos no radar deles o suficiente para isso. Nós não somos o alvo prioritário. Embora muitas pessoas na comunidade possam ser alvos, sejam alvos, por outros motivos. Por exemplo, a quantia de pessoas LGBTQIA+, nas comunidades celtas, de religião celta, é muito grande, né? Então, isso torna essas pessoas um alvo, mas as religiões em si, eu acho que nós não estamos ainda no radar dessas pessoas. Eu espero que a gente consiga debelar essa ameaça de outras formas, né? Antes de chegar num nível em que eles chegarem num nível de poder, de alcance, de acesso para poderem se preocupar com pessoas como nós que estamos basicamente na nossa bolha. Mas eu acho que um enfrentamento existe, mas aí não é só uma questão disso. Eu acho que nós estamos muito contra o mundo. Por exemplo, a crença na sacralidade da terra, a religião que cultua a natureza, ela coloca a nossa comunidade em confronto direto, confronto ideológico direto, com 90% do mundo, 90% de como as pessoas encaram a Terra como algo a ser explorado. Agora nós chegamos num nível tal de problema. No dia que a gente está gravando isso, é a segunda vez num curto espaço de tempo que São Paulo teve de novo problema com poluição de queimada. O Mato Grosso também está enfrentando problemas pesados. Então, agora nós chegamos num nível de problemática ambiental tão grande que o que nós falávamos lá atrás agora está começando a ser ouvido pela população em geral, né? Mas ainda não somos nós quem está na linha de frente de levar esse discurso. Felizmente não estamos sozinhos em levar esse discurso, né? Mas a própria natureza do druidismo, do reconstrucionismo celta, do xamanismo celta, do politeísmo gaélico, como religiões que trabalham a sacralidade da terra, que veem os deuses como manifestação da natureza, como personificação da natureza, em alguns casos, né? Por exemplo, nas deusas que são personificações de rios. Então, a gente está em choque direto com essas pessoas, em choque direto com quem taca fogo num matagal, ou com quem acha que pesca não deve ter regulamentação, não há limites para a exploração dos oceanos, ou não há limites para exploração da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, para citar os 3 mais ameaçados. Pantanal também é super ameaçado, mas eu moro em região de Mata Atlântica, né? Não na região da mata em si, mas na área considerada parte do bioma Mata Atlântica. E ainda, aos poucos resquícios de Mata Atlântica que existem em São Paulo, são disputa constante, ameaçados diretamente por empreendimentos imobiliários. Então vamos construir mais um condomínio para quem? Mais meia dúzia de torres de prédios para quem? Numa área que é necessária para nossa sobrevivência, né? Para sobreviver, que é a última reserva ambiental no bairro, na região próxima. Aqui em Cuiabá, por exemplo, usando esse seu exemplo de condomínio, né? Uma grande empresa adquiriu uma área de 6.000 hectares, vai derrubar metade para construir um condomínio para os bacanas, os endinheirados, e vende como se fosse algo de outro mundo. Eu moro, estando em Cuiabá, eu moro com um pé dentro do Cerrado e um pé dentro do Pantanal, ambos pegando fogo. Eu até comentei hoje cedo que ao lado de onde eu moro tem uma
uma área de preservação ambiental que está pegando fogo há 3 dias e os bombeiros não vieram ainda apagar o fogo. É a comunidade ao redor aqui que está indo lá voluntariamente, abafa, o bicho aumenta, o bicho diminui. Então a gente está também realmente passando por uma dificuldade grande de fumaça, de fogo, de morte de animais. É difícil. Só pegando o gancho, eu falo do enfrentamento porque não é incomum ver, por exemplo, notícias como eu vi há umas 2 semanas atrás, que cursos de formação, por exemplo, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, são feitas dentro da Igreja Universal. Então, assim, eles estão formando, de certa forma, um pelotão ou exércitos para um futuro enfrentamento, porque eles já estão usando a sua ideologia, não vou falar nem religião, a sua ideologia, para, no momento que eles forem, no meu entendimento, pessoal, no momento que eles forem tomar esse espaço para eles teriam um braço armado para auxiliar. Novamente, eu espero que a gente não tenha que chegar a um confronto direto, que a gente consiga debelar esse tipo de ameaça no campo político, tá? Porque em termos de números, nós somos pouquíssimo numerosos. Mas nenhum dos nossos deuses se recusa a pegar em armas. Ou é extremamente importante quando eu falei de a gente entender a guerra, né, entender os aspectos negativos, ou que a gente vê como negativos da natureza humana, para poder lidar com eles. Quando termina a Batalha de Moitura, quem que anuncia a paz? É Morrigan. Existe uma certa controvérsia sobre qual das Morrigan é, mas é Morrigan que anuncia e comemora a paz, né? Então, você tem que ser muito pouco sábio para desejar a guerra. Ela não é a primeira opção de ninguém, ela não é primeiro recurso de ninguém. Ela é o último, mas eu não acho que nós sejamos um povo que foge da guerra. Falando em guerra, vou fazer uma pergunta para você, assim, bem direta. A espiritualidade celta, ela é anticapitalista em natureza? Tem como você ser uma pessoa que é liberal ou tem essa ideologia na cabeça e ser da espiritualidade celta? Na minha visão, na minha interpretação, espiritualidade celta é anticapitalista por natureza. São visões irreconciliáveis, porque o capitalismo ele não pensa a natureza em longo prazo, o capitalismo é imediatista. Ah, mas não é assim, é só o capitalismo desenfreado, o capitalismo selvagem e não sei o quê. Mas é o capitalismo que é o sonho dourado, o sonho molhado, né, de todo capitalista, é não haver limites, é não haver regulamentação. Não são não são os grandes capitalistas. E aqui a gente tem que deixar claro que a gente não está falando, tipo, de uma pessoa que abre sua lojinha de bolos de forma muito sofrida, sabe? A gente não está falando de uma pessoa que tem o seu ateliêzinho de costura na garagem. A gente não está falando de alguém que pegou o dinheiro de uma rescisão depois de sei lá quantos anos trabalhando e pensou em montar uma pizzaria ou uma gráfica. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de pessoas que tratam os outros seres humanos como números. A gente está falando de pessoas que têm uma quantia de dinheiro que é desnecessária para qualquer ser humano. A gente está falando do fato de que capitalismo é um esquema de pirâmide, o maior esquema de pirâmide que já foi criado, e que para alguns estarem no topo, muitos vão ter que estar sem nada ou com quase nada. Então a gente está falando dessas pessoas. Essas pessoas não são elas que criam regulações. Elas fogem o máximo possível de
de regulações, de restrições, de qualquer coisa que seja um impedimento ao lucro, né? Algumas delas têm uma aura de bondade e doam bastante dinheiro para projetos sociais, criam fundações, depois que já estão bilionários. Ok, mas também assim, vão fazer o que com esse dinheiro? Eu acho que reverter para os outros é o mínimo, tá? Porque não é eticamente possível alguém se tornar bilionário sem ter explorado outras pessoas. Não é matematicamente possível, não é eticamente possível se tornar bilionário. Então, quando a gente fala de se o paganismo é anticapitalista, a gente não está falando que o paganismo é contrário ou que o druidismo é contrário a pessoa abrir uma empresinha dela. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que não há como a pessoa achar que essas mega corporações são inocentes, achar que esses bilionários são inocentes, achar que o monocultura de exportação mantida há 500 anos no Brasil é uma coisa super legal, super fantástica, que um dia vai trazer prosperidade para todo mundo. Não tem como a pessoa acreditar nisso e seguir a sério o druidismo. Isso é realmente incompatível. Até porque comércio é uma coisa que sempre teve na humanidade. É uma relação humana, não é invenção capitalista isso. Então, o cara que é um pequeno comerciante, o cara que tem uma fábrica, isso nunca foi uma coisa que é uma ostentação, algo assim, uma coisa de sobrevivência de cada um. E agora, essa quantidade de acumulação de riqueza absurda que supera qualquer coisa que já foi vista na humanidade até hoje é pornográfica, é horrível, não tem precedente, sabe? A quantidade de poder que essas pessoas têm. Tanto que eu acho que das cagadas que esses bilionários fazem, eles fazem por tédio, porque eles não têm mais o que fazer da vida deles, além de acumular dinheiro. É interessante, né? Porque acabou que calhou bem essa pergunta, né? Já que o nosso tema é o que não é celta, né? Expandindo para o paganismo, né? Que vai abarcar aí outras crenças ancestrais, né? Outras religiosidades fincadas na ancestralidade. Fica muito desconexo mesmo. Tipo, uma das coisas que quando eu me aproximei do paganismo mesmo, do druidismo, foi fazer rapidamente essa correlação de forma natural, sabe? Porque se você está vivendo uma espiritualidade que honra e entende a sacralidade da vida como um todo, né? Não só a vida humana, mas a vida animal, a vida vegetal, ainda mais dentro dos celtas que eram um povo animista, que enxergavam vida em rios, florestas, bosques, acidentes geográficos. É incompatível você dar sustentabilidade para um sistema que no final é autofágico, né? Acho que foi muito bem pontuado tudo isso. O capitalismo ele é uma chaga que precisa ser ultrapassado, né? Por várias questões, mas enfim. Acho que era só isso que eu queria comentar mesmo. Apesar do nosso tema no final ter ficado um pouco mais pesado, com algumas colocações, né, de reflexão, como o Gabriel falou, ela tem a ver com o que nós professamos, estudamos, entendemos como coisas importantes para nós. João, eu primeiramente gostaria de agradecer a sua participação. Você nos deu muitos ensinamentos, nos ensinou muita coisa, nos deu muitas informações, e os nossos ouvintes não cairão mais em nenhum tipo de deslize que a gente costuma ver pelas redes afora. Bom, e com isso a gente vai fechando esse 5º episódio do nosso Nemeton Podcast, com a presença mais do que qualificada do João, historiador,
especialista mesmo em desfazer essas confusões que geralmente as pessoas novatas chegam na comunidade, né, com essas confusões. Eu mesmo tinha aquela ideia de que os mitos arturianos eram célticos e tal. Na verdade, tem pouca relação. Na verdade, são uma mitologia cristã, uma romantização medieval cristã, né? E com tudo isso, a gente adorou a conversa com o João. Valeu, João. A gente espera ter você aqui em outra oportunidade para mais um episódio. Então é isso, pessoal. Lembrando que todos os nossos podcasts estão disponíveis nas principais plataformas e nos vemos nos próximos episódios. Obrigada pela sua presença. Que a sabedoria ancestral esteja sempre com você. Nos encontraremos novamente em nossa próxima viagem pelas florestas do Nemeton Podcast, uma produção da Ordem Druídica Ramo de Carvalho.